Muito bom. Então, vamos aí. Opa, tá baixando o volume. Então, ó, peguemos aqui a listinha que eu mandei lá no grupo de vocês, nos grupos, e vamos tentar seguir aqui uma linhazinha, tá? Não foram muitas perguntas, né? Hoje também o tempo não vai poder ser muito grande. Eu acho que foram o quê? 10 perguntas, 10, 11 por aí. E aí é o seguinte, eu tentei pegar mais o cerne da prova do Enem, né? Que é aquelas questões que, porra, o assunto vai estar lá, né? Claro, sempre aparece um assunto que é meio flutuante, né? Que eles meio que tiram de um lugar nada a ver. E aí, esse tipo de assunto não tem nem como a gente imaginar qual dele que vai ser. Agora, o núcleo da prova, ele é muito bem conhecido, né? É aquele núcleo baseado em muita biologia celular, aquele núcleo baseado em questões de fisiologia também quase todo ano. E aí a gente vai um pouco nisso, tá? Vamos um pouquinho nesse rolê. A primeira questão foi uma questãozinha do ano passado, uma questão que deu até um chabu, né, com o pessoal que tentou fazer. Eles meio que acharam que era uma pergunta difícil, por envolver a produção de energia, né, por envolver a respiração, mas vamos ver o que ela fala para nós. Então é o seguinte, ó. O 2,4-dinitrofenol é conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância captura no espaço intermembranas prótons H+, provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático na membrana interna. E aí você tem o local da onde o pessoal pegou tudo. O efeito emagrecedor deste composto está relacionado ao. Beleza, então vamos lá. Ele contou aqui para nós, rapidinho, o enunciado de uma substância, né? Então, ele está falando do 2,4-dinitrofenol. E ele fala o quê? Ó, é um desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria. Então, tá. Esse exercício, ele vai falar para a gente do quê? Ele vai falar do nosso processo respiratório, né? Respiração celular, no caso, não respiração fisiológica. Bom, e aí o que acontece? Como que vai funcionar a nossa respiração celular? Nossa respiração celular, ela é constituída de 3 etapas, né? Nós vamos ter a glicólise, que é fora da mitocôndria. Nós vamos ter também, depois da glicólise, o ciclo de Krebs. O ciclozinho de Krebs. E depois do ciclo de Krebs, a gente vai ter a cadeia, que foi o que ele falou. Beleza? Opa. Apertei os botões. E aí a gente vai ter a cadeia transportadora. Né, ou a cadeia respiratória. Show! A glicólise, ela vai acontecer onde? Ela vai acontecer no citoplasma, e aí o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora vão acontecer na mitocôndria, mas em lugares diferentes da mitocôndria, não é? O ciclo de Krebs, ele vai acontecer aonde? Na matriz da mitocôndria. Então, vou colocar aqui matriz mitocondrial. E aí a cadeia respiratória transportadora vai acontecer na crista mitocondrial.
Muito bom. A glicólise seria o quê? A quebra da molécula de glicose. Então, eu vou pegar aqui uma glicose. Vou converter essa glicose em ácido pirúvico. Ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico vou jogar na matriz. Ela vai transformar lá na acetilcoenzima. Vai rodar o ciclo de Krebs. E aí, basicamente, qual que é o princípio do ciclo de Krebs? Eu vou pegar esse ácido pirúvico, vou pegar aqui o ácido pirúvico, ele vai sofrer uma série de reações quando ele encontrar lá com o ácido cítrico, né? E aí, do ácido pirúvico, eu vou ter o quê? Eu vou conseguir NADH e FADH2, né? Que são os aceptores de elétron. Muito bom. Esses aceptores de elétron vão para a crista mitocondrial e aí eles fazem o quê? Fazem o hidrogênio de trouxa, né? Faz o hidrogênio de otário. Eles vão mudar a concentração iônica da parte externa da membrana, vão atrair os hidrogênios que estão na parte interna para fora, eles vão sair por algumas proteínas. E aí o que vai acontecer? Quando eu encher a parte externa de hidrogênio, eles vão sentir a necessidade de voltar para a membrana de dentro. Só que eles só conseguem voltar para a membrana de dentro se eles passarem pela proteína que gera o ATP para mim, né? Então, na cadeia transportadora, eu vou pegar o NADH e eu vou pegar o FADH, eles vão bombear o hidrogênio e na volta do bombeamento do hidrogênio eu vou produzir a minha energia, tá? Bombeamento de hidrogênio. E aí, desse bombeamento de hidrogênio, eu vou ter aqui a produção da maior parte de ATP para mim. Bom, vamos lá. O que o exercício está colocando para nós? O que o dinitrofenol faz? Na mitocôndria, essa substância captura no espaço intermembranas prótons H+, provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando elas para a matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático. Então, o que vai acontecer? O dinitrofenol, ele vai pegar os H+, que vão participar da cadeia transportadora. Calma aí que a Duda está chegando. Permitir. Poxa, será que eu recusei ela? Ah, não. Entrou. Salve, Duda. Então, não apaga não. Oi, gente, desculpa, eu não consegui entrar antes. Imagina. Calma aí que eu vou ter que colocar aqui de novo. Iniciar compartilhamento, e quando apaga... Gente, vocês estão demais, arrasaram. Lógico, aqui o bagulho é louco. Arrasou muito. Então, ó, o dinitrofenol, ele vai pegar esse hidrogênio. Vem cá, se ele pega o hidrogênio, a minha cadeia transportadora não vai ocorrer. Se a minha cadeia transportadora não vai ocorrer, a minha produção de energia também não vai ser ótima, não é? Eu vou produzir bem pouquinho de ATP. E aí, o que a minha célula vai precisar fazer? Gastar mais glicose para conseguir a energia que for necessária. Quando o dinitrofenol age no negócio, eu não vou mais conseguir produzir as 30 e tantas moléculas de ATP da cadeia. Eu vou ficar com a energia da glicólise e do ciclo de Krebs, que é o quê? 4. Então, o que a minha célula vai fazer? Ela vai começar a usar mais glicose para tentar compensar essa falta do último estágio. E aí, conforme você vai usando mais da sua reserva, a pessoa emagrece, né? Quando ela vai colocando mais glicose na roda, ela acaba o quê? Tirando da sua reserva, e aí ela vai emagrecendo um pouco. Tá? Então, vamos ver o que o enunciado fala para nós. As alternativas.
Alternativa A, obstrução da cadeia respiratória, isso está correto, resultando em um maior consumo celular de ácidos graxos. Não, né? Eu não vou ter um maior consumo celular de ácido graxo. Eu vou primeiro fazer o quê? Eu vou gastar as minhas reservas de glicose. Ok? Bloqueio das reações do ciclo de Krebs. Aqui já está errado, né? Não bloqueia o ciclo de Krebs ele já aconteceu. E aí, liberou os aceptores de elétron, eles foram para a última etapa, o que acontece? O dinitrofenol pega esses hidrogênios, então não tem alteração no ciclo de Krebs. C, diminuição da produção de acetil-CoA, resultando em maior gasto celular de piruvato, também não tem nada a ver, né, porque o acetil-CoA, ele está no início do ciclo de Krebs, né, então já vai ter passado, o acetil-CoA já vai ter sido utilizado. Alternativa D, inibição da glicólise de ATP, também não, né, glicólise já aconteceu, glicólise foi lá no citoplasma, então não tem nada a ver. Sobrou aí para nós, né? Redução da produção de ATP, correto. Né? A última etapa, que é a que produz mais, não vai mais acontecer. Então, eu vou diminuir o ATP disponível, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Sim, né? Nutrientes, no caso aqui, a glicose. Então, alternativa E. Alternativa E, então, nessa nossa primeira perguntinha. Ok? Poderia. Qual que foi a grande polêmica dessa questão? O que o pessoal ficou meio que... talvez essa pergunta possa ser anulada e tudo mais. Bastante gente marcou a alternativa A. Marcou a alternativa A. Que é o quê? Obstrução da cadeia respiratória, beleza, obstrui mesmo. E aí, resultando no maior consumo celular de ácidos graxos. Nós colocamos que isso está errado. Mas não é muito bem assim. Porque se a pessoa ficar muito tempo exposta ao dinitrofenol, de fato, ela vai começar a consumir o ácido graxo. Só que não é esse o panorama que o exercício está me dando. Ele não está me falando, uma pessoa que fez um tratamento na base disso. Não. Essa substância, quando ela chega no nosso corpo, o que ela vai fazer? Quando ela chega no corpo, é isso que acontece. Se eu ficar muito tempo fazendo esse meu tratamento, aí sim, eu vou queimar toda a minha reserva de glicose e depois de queimar essa minha reserva de glicose, aí eu vou para o ácido graxo. Só que primeiro eu tenho que passar nesse meio termo. Então, a questão que deixa a incorreta nesse nosso aspecto é o tempo. Ele não falou que vai ser algo duradouro. Ele perguntou para nós o que acontece com o dinitrofenol quando ele chega no corpo. Tá? Então, por isso que a gente vai para E e não para A. Tranquilo? Bom, vamos para a segunda pergunta. Então, deixa eu até tirar isso daqui. Vamos para a segunda pergunta. Essa pergunta, eu acho que eu já comentei várias vezes que eu amo ela de paixão, assim. Eu adoro essa pergunta, porque ela é maravilhosa e ela é o retrato do que o Enem está tentando mostrar para a gente, né? Uma prova que não vai te cobrar decorar o conteúdo. Ele vai querer que você tenha o conteúdo na cabeça e trabalha com isso. Nós já até chegamos a ver isso na primeira pergunta, né? Vamos lá. A2. Bom, então... o nível metabólico de uma célula pode ser determinada pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processos dependentes da energia.
Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com um metabolismo de síntese mais elevado, dentre as 5 esquematizadas na figura. E aí ele deu para nós uma legenda e quer saber qual dessas 5 linhagens aqui embaixo o pessoal dessa empresa, né, deve selecionar para ter uma célula com uma taxa de síntese maior. Bom, então vamos lá. Antes de mais nada, o que a gente precisa entender? O nosso contexto aqui é o quê? É um contexto de célula. Beleza. No caso, a célula em questão vai ser a celulinha eucarionte. A célula eucarionte animal, né? Boa. E aí, o que acontece? Lá na nossa aulinha de célula, quais vão ser as regiões de uma célula eucarionte animal? Ela vai ter a membrana plasmática. Então, vou ter aqui uma região de membrana. Vou ter uma região de citoplasma. E eu vou ter a região nuclear. A membrana. A membrana, ela vai ser o quê? Aquela bicamada de fosfolipídios. E ela aí vai ter as funções de delimitar a célula. Delimitação. Ela vai ter a função de proteger o que está no interior. E, além disso, né, ela vai ter a função da permeabilidade. Permeabilidade. Que é basicamente decidir o que entra e o que sai. No citoplasma. O citoplasma é onde vão estar inseridas as minhas organelas. As minhas organelas, que é o que vão fazer a fisiologia da célula funcionar. E aí, essas minhas organelas, elas vão ser várias e vão ter várias funções também, não é? Por exemplo, a gente pode citar os retículos. Nós podemos citar os lisossomos. Nós podemos citar o complexo de Golgi. Complexo de Golgi. Nós podemos citar os ribossomos. Ribossomos. A gente pode citar as mitocôndrias. Mitocôndrias. Beleza, e aí cada uma dessas vai ter o quê? Vai ter a sua participaçãozinha. Lembra, os retículos, a gente pode ter o retículo liso, que é aquele que não tem associação com ribossomo, serve para fazer o quê? Síntese de lipídio e desintoxicar a célula. A gente tem também o retículo rugoso, que é o que é associado com o ribossomo, e aí, se tem associação com o ribossomo, faz o quê? Faz a síntese de proteínas. Né? Então, qual que é a chave para você ter uma célula com um padrão de síntese proteica maior? Essa célula precisa ter mais retículo rugoso. Tá? A característica morfológica que vai fazer com que essa célula expresse muito mais proteínas é o fato dela ter o quê? Ser rica em retículos. Ok? Então, a gente precisa selecionar a linhagem que tem mais retículo endoplasmático, que é a linhagem 4. Né? A linhagem 4, então, é a que a gente deve assinalar. Qual que é a alternativa? D. Oi. A 4 é a D. Mas nessa questão, eles colocam tipo, também a mitocôndria. A mitocôndria, eles colocaram tipo, algumas com 2 e algumas com 4. Seria relevante também no processo proteico pelo fornecimento de energia? Exato. É a segunda parte da nossa conversa. Se a gente voltar lá no enunciado, ó,
Calma aí só um minuto, deixa eu achar. O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela síntese de RNAs e proteínas, processos dependentes de energia. Se eles são dependentes de energia, eu também não posso simplesmente me preocupar em enfiar retículo endoplasmático nessa célula. Porque vai chegar um momento que vai faltar o quê? O patrocínio, né? Então, você vai ter muita gente para fazer aquilo, só que não vai ter o meio. Porque fazer a síntese de proteínas é um negócio caro, energeticamente falando. A gente viu lá como é que é, né? Você vai fazer a tradução do RNA, então você vai mobilizar o seu ribossomo, você vai mobilizar o seu RNA transportador e você literalmente vai fazer o quê? Você vai forçar uma ligação química entre os aminoácidos. Então, tudo isso necessita de energia para acontecer. Então, toma cuidado. Se o Enem tivesse sido muito cuzão, ele teria colocado, além da alternativa D, ele poderia ter colocado um esquema com muito retículo endoplasmático, mas pouca mitocôndria. Por quê? Porque aí ele ia pegar muita gente. O aluno só ia lembrar do retículo, mas não ia ter a noção de que esses processos dependentes de energia são uma informação baita importante. Tá? Ele foi muito bonzinho nessa. Ele foi muito bonzinho, porque assim, quando a gente analisa a pergunta, agora, assim, estamos, lógico, tirando todo aquele negócio emocional e de estar fazendo uma prova na hora, assim mesmo, né? A questão emocional, a questão de cansaço e tudo mais, a gente analisando essa pergunta agora, você vira e fala, porra, é uma pergunta de graça. Pergunta que era só a gente lembrar do retículo e beleza. Então, a gente deu sorte que ele não quis ser meio cuzão, assim. Tá? Ele foi de boa. Como ele quer uma célula com muita expressão, você vai ter que desenvolver o quê? Várias organelas que fazem essa expressão. E aí, no caso, seriam os retículos, né? E para ter muito retículo, essa expressão também precisa do patrocínio da mitocôndria. Tá? Então, os retículos e a mitocôndriazinha aqui. Mitocôndria. Ok, alternativa D. D de Joy. Terceira. Vamos para a terceira. A distrofia muscular do Duchenne, DMD, é uma doença causada por uma mutação em um gene localizado no cromossomo X. Ou seja, uma doença ligada ao sexo. Pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeas monozigóticas eram portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene. Heterozigóticas. O interessante é que uma das gêmeas apresentava o fenótipo relacionado ao alelo mutante, isso é DMD, enquanto sua irmã apresentava o fenótipo normal. E aí você tem aí a fonte. A diferença na manifestação da DMD entre as gêmeas pode ser explicada pela... Muito bom, vamos lá. Deixa eu só entender melhor esse começo. Pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeas monozigóticas eram portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene. Heterozigóticas. Ah, tá. Elas eram gêmeas idênticas, no caso. Beleza, elas eram gêmeas idênticas, mas elas eram heterozigotas para aquela característica. Então, vamos colocar assim, né? As gêmeas, elas são azão-azinho. Né? Não é uma questão de cruzamento, mas só para a gente se situar aqui. Então, eu vou ter duas gêmeas. Essas minhas duas gêmeas são idênticas e heterozigotas.
Elas são azão, azim. Precisava até ter essa informação para nós? Né? Se elas são gêmeas idênticas, é claro que o genótipo delas vai ser o mesmo. Tá? Então, vamos lá. O interessante, uma das gêmeas apresenta o fenótipo relacionado ao alelo mutante. Então, uma delas vai apresentar a distrofia, né? Uma delas vai apresentar o BMD, e a outra delas, né, ela não vai apresentar e vai ter o fenótipo, então, normal. Vamos lá, ele quer a diferença na manifestação. O que pode explicar o fato de uma delas apresentar o DMD e a outra não? Vamos lá. A. Dominância incompleta do alelo mutante em relação ao alelo normal. E aí? Lembra qual que é aquela característica do padrão de dominância? Você tem uma dominância tradicional, né? Você tem uma dominância incompleta quando o fenótipo é intermediário. Então, na dominância incompleta, não é isso de, às vezes vai rolar, às vezes não vai. Se tivesse um padrão de dominância incompleta, as duas gêmeas apresentariam um estágio intermediário entre a musculatura normal e uma musculação distrófica. Tá? Então, vamos lembrar aqui, ó, dominância incompleta. Dominância incompleta sempre vai levar a um fenótipo intermediário. Então, nada disso. B. Falha na separação dos cromossomos X no momento da separação dos dois embriões. Você vai ter uma falha no cromossomo no momento que aconteceu o quê? No momento que aquele zigoto se dividiu. É plausível? É plausível. Pode acontecer? Pode. É meio difícil? É meio difícil. Mas então vamos guardar essa alternativa, né? Vamos guardar e vamos analisar se não tem uma que seja estupidamente clara. C. Recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária anterior à separação dos dois embriões. Não. Essa daqui já não faz sentido. Por quê? Uma das primeiras coisas que acontece é justamente a separação dos dois embriões. Antes de você ter lá todo o processo embriológico acontecendo, o zigotinho se divide em dois. Então, antes de você ter a separação das duas gêmeas, não acontece divisão lá dentro. Então, está errado por isso. D. Inativação aleatória de um dos cromossomos X em fase posterior à divisão que resulta nos dois embriões. Ó, isso daqui já faz mais sentido, não faz? Lucas, mas como tem inativação aleatória? Pode acontecer. O gene, ele simplesmente foi silenciado. Você pode ter um silenciamento gênico. E aí, algumas porções do seu DNA, elas não conseguem mais sintetizar a proteína. Então, é plausível. É plausível? Sim. O gene foi inativado. A expressão desse gene está começando a ser inibida por quê? Por algum fator. E aí, qual que é o grande ponto que pode levar a gente a marcar essa? Porque ele especificou, né? Em fase posterior à divisão que resulta nos dois embriões. Então, depois que você teve lá a separação, você começou o processo embriológico, né, o processo embrionário, e aí o gene de uma delas foi inativado.
ela sofreu inativação do cromossomo X. A gente já vai um pouquinho mais nessa alternativa, só espera um minutinho. E origem paterna do cromossomo portador do alelo, aqui a gente já anula, né? Porque se fosse origem paterna, antes de mais nada, elas não seriam meninas. Elas teriam o cromossomo Y e aí já vai por água abaixo. Bom, o que vai acontecer? Gente, é o seguinte. Quando a gente está falando de determinação do sexo, né, do sexo biológico, o que vai acontecer? Nós podemos ter dois padrões, né? Nós podemos ter um padrão XX e nós podemos ter um padrão XY. Se o indivíduo for XX, ele vai ser um indivíduo do sexo biológico feminino. E aí, se ele for XY, ele vai ser um indivíduo do sexo biológico masculino. Tranquilo. E aí, o que vai acontecer? Nas mulheres, tá? Então, nos indivíduos que são XX, um desses cromossomos X, ele vai ser atrofiado. E aí, ele vai gerar um negócio que a gente chama de corpúsculo de Barr. Corpúsculo de Barr. Que é o quê? A molécula de DNA, ela simplesmente vai se inativar como um todo. E aí ela não vai fazer o quê? Ela não vai mais ficar expressando nenhuma das suas proteínas. E aí, só um dos cromossomos X vai ser ativo. Tá? Que vai expressar as proteínas do desenvolvimento das características sexuais, que vai expressar as proteínas do ciclo menstrual e de tudo mais. O outro X, ele vai ser inativado na fórmula do corpúsculo. Então, o que pode ter acontecido aqui com essas duas gêmeas? O cromossomo X mutante, ele se tornou o corpúsculo de Barr somente em um. Né? E aí, se tornando o corpúsculo de Barr, todo ele foi inativado. Todo ele foi, entre aspas, atrofiado e deixou de expressar as proteínas. Enquanto que na outra, o cromossomo X que tinha a mutação conseguiu se manifestar, né? Ele foi o cromossomo que acabou ficando ativo. Tá? Então, é por isso que a gente marca a alternativa D. Essa já é uma questão um pouquinho difícil. Tá? Essa é uma questão que cobra da gente uma coisa que, assim, não é tão comum a gente falar em sala de aula. Tá? A inativação de um dos cromossomos X e a formação do corpúsculo de Barr. Então, o Enem ele foi um pouquinho maldoso nessa pergunta. Mas a gente fica com a D. A gente fica com a D de novo. É até interessante, o pessoal que for para a área da saúde, né? Quando você analisa uma célula feminina e quando você tenta fazer o cariótipo dessa célula feminina, dependendo do estágio, você vê um X e um borrão. Aquele borrão foi o quê? Foi a molécula de DNA que acabou virando o corpúsculo de Barr. Você vira para mim e fala, professor, no homem não tem isso? Não. No homem não tem isso por quê? Porque só tem um cromossomo X. Tá? Por ser o X e o Y, não ia existir, vamos falar agora em termos um pouquinho mais técnicos. Se tivessem, quando você tem 2X, você teria meio que uma super expressão gênica. Porque você ia ter literalmente 2 cromossomos expressando exatamente a mesma coisa. E aí, as características desse indivíduo, elas iam ser muito super salientes e super saltadas. Você ia ter um super desenvolvimento de características e isso poderia acabar prejudicando o indivíduo. Então, no caminho evolutivo, o que os organismos XX fizeram? Para evitar essa superexpressão, eles foram lá e silenciaram um gene X. Aí só um deles
faz a expressão das características. Beleza? Então, a gente fica com a D. De novo, D de Johnny. Vamos para a próxima. Quarta pergunta. Os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser humano com o intuito de diminuir ou, por muitas vezes, curar possíveis transtornos de saúde. Os antibióticos são grupos de fármacos inseridos no tratamento de doenças causadas por bactérias. Na terapêutica das doenças mencionadas, alguns desses fármacos atuam. Bom, quais foram as doenças que ele mencionou? Doença por bactéria, né? Então, nós vamos estar falando das bacterioses. Beleza. Bacteriose é qualquer infecção causada por um indivíduo do reino Monera, né? O indivíduo do reino Monera, ele é uma célula procarionte. Ou seja, não vai ter o quê? Não vai ter a estrutura nuclear dentro do seu citoplasma, tá? Então, vamos ver isso, tá? Bacterioses, então, são causadas por células procariontes. Células procariontes. E aí, lembra lá nosso desenho da célula procarionte, né? Uma célula bem simples, com a membrana celular. E aí, dentro dessa membrana, nós vamos ter o material genético disperso no citoplasma. Tá? Então, ele só vai ter duas regiões. Vou ter a membrana plasmática e eu vou ter o material genético. Material genético. Beleza. Como que acontece a ação do antibiótico? O antibiótico, ele vai ser uma substância que vai reagir, entre aspas, né? Ele vai atuar sobre a bactéria. De que forma? Ele, primeiramente, vai destruir a membrana plasmática. Então, ele vai causar o quê? Ele vai causar rupturas nessa membrana plasmática. E aí, depois que ele rompeu a membrana plasmática, o que acontece? A bactéria não vai ter defesa. Depois que a membrana plasmática da bactéria for rompida, o material genético dela fica exposto. Ah, professor, o antibiótico funcionaria com um indivíduo eucarionte? Difícil. Por que seria difícil? Porque no momento que você tem uma lesão de membrana plasmática, o DNA ele ainda está conservado lá dentro do núcleo. Então, você faz o reparo na membrana plasmática, beleza. Agora, se uma substância ela arrebenta a sua membrana e depois de passar pela membrana ela já tem caminho livre para o material genético, aí é bem mais fácil, não é? Quem foi o cara que descobriu o antibiótico? Foi o Alexander Fleming. Eu acho que eu comentei na terça-feira com o pessoal da noite. O Alexander Fleming, ele foi um cara que ele mexia com colônia de bactéria e ele estava fazendo lá os experimentos dele, suave, bateu 6 horas da tarde. Aí bateu 6 horas da tarde, na sexta-feira, ele parou os seus experimentos e ele ia sair de férias. Aí, beleza, saiu de férias e ele não isolou a cultura bacteriana dele do jeito que devia. Quando ele voltou das férias, ele viu que nas placas de Petri que ele estava usando, todas as bactérias tinham morrido. E a placa ela estava tomada por um fungo. O que ele descobriu? Aquele fungo é um fungo oportunista que ele começa a secretar uma substância que mata a bactéria.
Essa substância ele chamou de penicilina. Foi o primeiro antibiótico que a gente tem registro. Tá? Beleza. Então, o fungo vai lá, secreta a substância no meio. Essa substância, quando entra em contato, quando reage com a membrana plasmática da bactéria, consegue fazer essa destruição. Então, vamos lá. Como que o antibiótico funciona? Alternativa A, ativando o sistema imunológico do hospedeiro. Não, né? O antibiótico ele não força uma resposta imune. Não tem como ele fazer isso. Interferindo na cascata bioquímica da inflamação. Não também. Tá? O antibiótico não vai interferir na cascata bioquímica de forma nenhuma. C, removendo toxinas sintetizadas pela bactéria. Lucas, o que é isso? Cascata bioquímica. Os hormônios. A cascata bioquímica vai ser como que o organismo responde à inflamação. Então, o primeiro ponto, você tem uma inflamação, beleza. Essa inflamação, ela vai te gerar a presença de uma substância, né? Obrigatoriamente, sempre que você tem uma inflamação, as suas células liberam uma substância. Essa substância vai ativar as suas células de defesa, e aí essas suas células de defesa vão chegar naquele lugar, e tudo isso vai ser na base do quê? Vai ser na base da liberação de hormônios. E é aí que a gente tem uma cascata. A gente tem cascata bioquímica para todos os nossos processos fisiológicos. A nossa digestão tem uma cascata bioquímica, a nossa respiração não, porque é mais mecânico. Mas a nossa reprodução tem uma cascata bioquímica. Então, sempre que vocês verem esse termo, é o quê? É uma sequência de hormônios. Tá? Sequência de hormônios que vão ser liberados em um processo. Beleza, obrigada, Lucas. Imagina. Talvez, assim, a única cascata bioquímica que a gente tem que saber para ir no vestibular é justamente a cascata do ciclo menstrual, né? A mulher libera o corpo lúteo, aí do corpo lúteo vai para o estrógeno, que vai para a progesterona, e aí eles estimulam a produção do endométrio, e depois, quando cai a concentração deles, o endométrio rompe e vai embora. Isso é uma cascata de hormônios, porque é um processo que vai levando à produção de substâncias que vão vão desempenhando um papel. Beleza? A inflamação tem uma também. Só que, nossa, da inflamação é difícil para. Então, C, removendo as toxinas sintetizadas pelas bactérias, isso não ajudaria muito o meu caso, né? Se você remove a toxina, a bactéria, ela em tese continuaria, né? Então, não ia me livrar do parasita. D, combatendo as células hospedeiras das bactérias, ou seja, o antibiótico mataria a pessoa e deixaria a bactéria viva. É basicamente isso que a D está falando para a gente. E a E, danificando estruturas específicas da célula bacteriana. É isso mesmo. Então, esse é o princípio do antibiótico, né? O antibiótico, gente, ele é uma substância destrutiva. Tá? Ele vai atuar arrebentando a célula procarionte. É diferente, por exemplo, da vacina, né? A vacina não é uma substância destrutiva. A vacina, ela seria uma substância estimulante. Porque você toma a vacina lá com o vírus atenuado ou com o vírus muito fraco, e aí você faz o quê? Você estimula todo o seu corpo a lidar e a memorizar uma resposta para aquilo. O antibiótico, não. Você coloca a substância no seu corpo, e aí, no momento que aquela substância cai na sua circulação, e ela encontra uma célula procarionte, ela vai lá e arrebenta a estrutura celular dela. Ok? Então, aqui é até uma boa pergunta, tá? É até um bom ponto a gente até fazer aqui uma observaçãozinha, né? A vacina, ela é estimulante. E o antibiótico é destrutivo. Estimulante. Ela estimula o meu sistema imune. Vem vacina, né?
Vale a pena a gente até hashtag vem vacina. Bom, então a gente fica com a alternativa aí. Ok? Próxima. Vamos para a próxima. Quinta pergunta. Pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas, graças ao uso de nanotubos de carbono. Para isso, nanotubos de carbono se inseriram no interior do cloroplasto por uma montagem espontânea, através da membrana dos cloroplastos. Tá. Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas. Os elétrons são excitados e se deslocam no interior das membranas dos cloroplastos. E a planta utiliza em seguida essa energia elétrica para a fabricação de açúcares. Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelo cloroplasto. E os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antenas, estimulando a conversão da energia solar pelos cloroplastos, com o aumento do transporte de elétrons. Nanotubos de carbono incrementam a fotossíntese de plantas, e aí disponível no lugar. O aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem diretamente a... E aí? Bom, vamos relembrar um pouquinho, né? Porque isso a gente viu bem lá no comecinho do ano. Falar um pouquinho da fotossíntese de novo. Qual que é a grande parada da fotossíntese? A fotossíntese é uma conversão de energias, né? É o meio que os organismos autótrofos conseguem pegar a energia luminosa e converter ela em energia química, né? Converter em alimento, no caso. E aí vocês viram isso com o Vitor, né? A energia não pode ser criada nem perdida, né? Você só vai trocando de modalidades. Muito bom. E aí, a luz é uma onda, né? A luz é uma onda eletromagnética, então toda onda transporta energia, mas não transporta matéria. Bom, qual que é o grande princípio da fotossíntese? A fotossíntese, ela vai ter também duas etapas, né? Ela vai ter uma etapa de claro. Vou colocar de outro jeito. Ela vai ter uma etapa fotoquímica. E ela vai ter uma etapa química. A etapa fotoquímica depende da luz para acontecer, enquanto que a etapa química não depende da luz para acontecer, que é o que a gente chama de fase de claro e escuro. Beleza. Na etapa fotoquímica, o que vai rolar? Eu vou ter lá dentro do cloroplasto da planta os meus fotossistemas. Lembra lá dos fotossistemas? Eu vou ter duas regiões específicas e com uma sensibilidade um pouco maior à energia que a luz traz. Beleza, raiou o dia, a luz chega nesse meu primeiro complexo, né? Chega nesse meu primeiro fotossistema, e o que a luz vai fazer? Ela vai energizar esse fotossistema. Afinal de contas, a luz é energia. Quando a gente fica muito tempo recebendo luz, o que acontece? A gente começa a suar, né? Então, no momento que a luz incide sobre algum local, ela vai começar a transferir energia para esse local. No momento que a luz incide no fotossistema, vai começar a ter uma transferência de energia. E aí, devido à sensibilidade, os elétrons desse meu fotossistema, eles vão ficar agitados, né? E aí, quando você agita muito um elétron, isso o Ivan falou para vocês. Quando você fornece muita energia para o elétron, ele salta, né? E ele se distancia do núcleo.
Então, os elétrons desse meu fotossistema, eles vão começar a se distanciar do fotossistema. Tá? No momento que eles se distanciam do fotossistema, quem aparece aqui? O NADP. Eles vão atrair uma molécula chamada NADP. E esse NADP vai se transformar em NADPH. E ele vai fazer o quê? Ele vai transportar o elétron para o outro fotossistema. No momento que esse elétron chega no outro fotossistema, o que vai acontecer? Eu vou ter um desequilíbrio. Por quê? Agora eu tenho uma carga negativa a mais. E aí esse elétron vai desestabilizar o segundo fotossistema e eu vou ter de novo um salto. Vou ter um saltozinho de elétron, e aí esse elétron vai ser captado também. Maravilha, 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 maravilha. Essa é a fotofosforilação. No final das contas, o que aparece? Aqui embaixo, a planta quebra a moléculazinha de água, libera o oxigênio para repor o elétron que perdeu. Show. Ele falou para mim que o nanotubo, ele faz o quê? Podem absorver comprimentos de onda que habitualmente não são utilizados pelo cloroplasto. Então, se ele está absorvendo o comprimento de onda, se ele está absorvendo parte da energia que a luz manda para mim, que alternativa que vai estar a nossa resposta correta? O aumento da eficiência ocorreu pelo fato dos nanotubos promoverem diretamente o quê? Bom, o nanotubo melhorou a absorção da luz. E aí, se vocês lembrarem, o Vitor falou para vocês que na onda de luz nós temos o quê? Os fótons. Né? Na onda de luz, a gente vai ter os fótons. Que é até o motivo da treta, né? Porque os fótons seriam partículas, né? As subpartículas da luz, e se a luz é uma onda, ela não podia ser composta por unidades menores, aquelas coisas tudo. O pessoal de física é meio retardado, né? Eles tiram umas treta meio nada a ver. Mas, enfim, o nanotubo vai captar mais fótons, né? Ele vai melhorar a absorção dos comprimentos de onda. Que alternativa que fala fótons para nós? Então, B, né? Alternativa B. Ó, utilização de água. Utilização de água, isso é uma alternativa que não deixa de estar correta também. Porque se você melhora a absorção de luz, você vai receber mais energia no fotossistema, vai desestabilizar mais elétrons, e aí você vai precisar usar mais moléculas de água. Tá? Só que não é a função do nanotubo. Isso vai ser um rebote da presença deles estarem ali, né? Então, como consequência, a planta vai acabar utilizando mais água. Só que não vai ser o nanotubo que vai pegar essa molécula de água e quebrar. Beleza? Formação do gás oxigênio é a mesma coisa. Porque se o nanotubo ele vai captar mais elétrons e vai quebrar mais molécula de água, obrigatoriamente ele vai produzir mais oxigênio. Mas, de novo, não vai ser a função dele. Não vai ser ele que vai quebrar essa água e produzir O2. Proliferação dos cloroplastos, aí isso não tem nada a ver, né? A divisão da organela, a produção de novas organelas, isso não tem capacidade. E aí a captação do dióxido de carbono, não, porque o dióxido de carbono ele só vai entrar na próxima etapa, né? Na etapa química. Tá? Então, depois que eu pegar tudo que eu precisava na etapa fotoquímica,
eu mando aquilo para o ciclo de Calvin, o estômato abre, o CO2 entra e aí acontece a magiquinha. Mas na etapa fotoquímica, não. O carbono não está relacionado com a luz em hipótese alguma. Então, B. B. Vamos para a próxima. 6. Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma inorgânica, ora se encontra em sua forma orgânica. Em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes, ocorre a transição desse elemento da forma inorgânica para a orgânica. Em qual grupo de organismos ocorre esta transição? Vocês lembram? Agora eu vou estar sendo ousado, hein? Vocês lembram na primeira aula do ano que eu cheguei para vocês e falei de compostos, né? Eu falei da bioquímica. E ali nos compostos inorgânicos, eu coloquei para vocês uma informaçãozinha que era muito bacana. Muita gente trata que o composto orgânico, ele é aquele composto que tem carbono. E o composto inorgânico é aquele composto que não tem carbono. Vocês lembram o que eu coloquei na lousa para vocês? Você falou que orgânica é quando tem ligação no CH. Exato. Então, vou até reforçar isso daqui. Um composto inorgânico é aquele composto que não vai ter a sua estrutura baseada em ligação do carbono com o hidrogênio. Tá? Então, eu vou ter a ausência de ligações CH. Enquanto que um composto orgânico é aquele onde a estrutura base do composto vai ter ligações carbono-hidrogênio. Tá? E aí eu até usei um caso com vocês, né? Se a gente levasse em conta só a presença do carbono, o CO2 seria um composto orgânico. E ele não é. O CO seria um composto orgânico e ele não é. Quem são os compostos orgânicos? Proteínas, lipídios, carboidratos, gorduras, vitaminas. Tá? Então, vamos forçar um pouquinho essa informação na cabeça, porque ela é muito importante. É o que o exercício está cobrando da gente. O exercício está falando de uma transição entre essas duas formas. Como que eu encontro o carbono na forma inorgânica? CO2. Como que eu encontro o carbono na forma orgânica? Proteínas, lipídios, carboidratos e vitaminas, junto com os ácidos nucleicos também. Então, ácidos nucleicos. Beleza. O que ele está falando para mim? Eu vou ter uma cadeia alimentar. Então, a cadeia alimentar é o fluxo de energia, né? Como que vai funcionar esse meu fluxo de energia? Como que vai funcionar esse meu fluxo de energia? Bom, todo fluxo de energia, ele vai precisar fazer o quê? Ele vai precisar ter produtores, são organismos autótrofos, que têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, e aí eu vou ter os consumidores.
que são organismos heterótrofos e que precisam buscar o seu alimento de uma outra fonte. Muito bem. Nessa meiuca aqui, eu vou ter também os decompositores que reciclam a matéria orgânica. Beleza? Muito bem. Quem vai ser o único organismo que tem a capacidade de mexer com as duas formas do carbono? Produtor, né? Eu posso fazer isso daqui, ó, transformar o gás carbônico em carboidrato através da fotossíntese. Não posso? Vamos lembrar a equaçãozinha da fotossíntese? É assim, 6CO2 mais 6H2O, dando C6H12O6 mais 6O2. Isso na presença de luz e cloroplasto. Mas olha o que eu estou fazendo. Eu estou pegando o carbono de uma forma inorgânica e eu estou colocando ele no meio de uma molécula orgânica. Tá? É aqui que vai acontecer, então, essa minha troca. Quem que vai ser responsável por fazer isso? Quem que são os produtores das cadeias aquáticas? As algas e é isso, e as bactérias. As algas e as cianobactérias. Só que como que chama? Lembra lá da nossa aula de teias e cadeias alimentares? Em ambientes aquáticos, os meus produtores recebem o nome de fitoplâncton. Né? Então, sempre que eu estiver numa cadeia aquática, os meus produtores vão ser o fitoplâncton e os meus consumidores vão ser o zooplâncton. Então, em água doce, Lucas, não tem fitoplâncton, só zooplâncton, né? Não, tem fitoplâncton também. Tem alga nos rios. Ai, não sei a diferença dos dois, então. Um é produtor e outro é consumidor. Né? Não. O fitoplâncton vai ser o pessoal fotossintetizante. E o zooplâncton é como se fossem os animaizinhos, né? Os microcrustáceos, os moluscozinhos. E o fitoplâncton, que as algas e cianobactérias. Ah, beleza. Nossa, eu sempre confundo isso. Isso é chatinho mesmo. Vamos só colocar. Calma aí, deixa eu procurar aqui. Aqui. Então. O que é só plâncton? Oi? O que é só plâncton? É o personagem do Bob Esponja. Não, mas não existe. Não existe? Não. Que engraçado. Minha vida inteira eu achei que existe. O plâncton, ele é uma forma, vou dizer assim, informal da gente tratar alguma coisa. Não existe só o plâncton. Ou ele é fito, ou ele é zoo. A gente acabou tirando os prefixos por uma questão de facilidade. O que seria o plâncton? O plâncton seria todos os micro-organismos que estão ali na água. Perdão, todos os organismos que estão inseridos naquela cadeia aquática. Os fotossintetizantes é o fitoplâncton, os heterótrofos, o zooplâncton. Se eu juntar os dois, eu teria o plâncton geral. Só que aí é uma forma muito informal de tratar. Tá bom. Então, nas cadeias aquáticas, os produtores são chamados de fitoplâncton. E os consumidores são zooplâncton. Gente, deve ser por isso que o plâncton do Bob Esponja, ele gosta de morar no lixo. Sim. Tem um como é que chama? Tem um episódio
que, assim, tipo, a mina do Plâncton é um computador, né? Ela literalmente é um computador. E aí tem um episódio que eles vão jantar juntos e a janta do Plâncton é um holograma. É uma projeção de luz. Por quê? Porque ele se alimenta de luz. Ele é um... Sério? Que parte do demais. Eu não Sim. vou pensar nisso. Gente, Sim. então quer dizer que ainda tem algumas coisas que fazem sentido. Bob Esponja. Sim, o Bob Tirando da Esponja... fogueira que eles fazem no mar, assim. Assim, o Bob Esponja tem umas coisas meio bizarras. Só que, tipo, o criador do Bob Esponja, que ele até faleceu, acho que em 2018, ano passado, ele era biólogo marinho. Então, Nossa. tipo, ele usou todo um embasamento, claro, o negócio da fogueira, mas ele usou todo um embasamento para fazer. Nossa, que demais. Então, assim, tipo, o Planktonzinho, ele se alimentava do holograma, por quê? Porque ele era a base da cadeia. Gente, muito bom. Muito bom. Gente, tem um negócio... Tem um negócio de pesquisa de biologia marinha na Austrália e lá dentro tem um negócio do Bob Esponja. Porque acho que eles gostam tanto, sei lá, respeitam meio que Bob Esponja, que dentro tem... Fizeram um negócio do Bob Esponja. Caralho. Bob Esponja é demais, né? A verdade, puto, Bob Esponja é sensacional. Sem falar as cores, que tipo, é um desenho que chama muita atenção pra criança, porque, né? Sim. É alegre, É bom demais. Tem também a história do Siri Cascudo, né? Ele tem a forma de uma armadura, uma armadilha de caranguejo. Então, Sério? se você pegar lá o jeito do Siri Cascudo, é meio que igualzinho às armadilhas que o pessoal usa para pegar caranguejo, o pessoal que pesca. Gente, deve ter um monte de coisa, né? Tem um monte de easter egg lá. Nossa, muito. Nossa, que legal. Bom, alternativa A, né? Fitoplâncton. Bom, vamos aí. Vamos em frente. 7. Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si, devido à grande diferença em seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona formação de novas espécies, né? Especiação. Essa especiação não ocorre devido a quê? Bom, seguinte, o que acontece? Você tem o processo de especiação. O que é o processo de especiação? É como nós temos o surgimento de novas espécies. E aí, esse processo de especiação pode se dar de diferentes formas, né? Convergência adaptativa, divergência adaptativa, irradiação adaptativa e tal. Mas existem alguns mecanismos para a gente fazer o quê? Para evitar esse processo. Tá? Evitando esse processo, você não permite que duas espécies diferentes consigam ter uma reprodução. Ou melhor, eles até podem ter o processo, o ato, mas assim, essa reprodução não vai ser viável. Como que eu evito a especiação? Como que eu tenho mecanismos para evitar? Seguinte, você pode ter o resultado dessa reprodução sendo estéril, que é a questão do jumento, né? Quando você tem lá o cavalo, não, como é que é? O burro com a égua, forma o jumento. E o jumento, ele é estéril. Ele não forma gameta nenhum. Espera aí. Então, o que está acontecendo? Você está colocando para reproduzir duas espécies que são distintas. Você está formando um organismo que a gente chama de híbrido, mas esse híbrido, ele não vai ter condições de seguir uma linhagem. Tá? Para evitar, então, a gente pode citar aqui esse primeiro, que é a esterilidade. Esterilidade do híbrido.
nós podemos ter ainda uma questão, se a gente imaginar, por exemplo, plantas. Como que a planta faz para evitar a autofecundação? Ela vai na sazonalidade, né? Em alguns momentos, você tem flores de uma espécie ativas e flores da outra espécie inativas. Aí, quando a dessa espécie daqui fica boa, as flores da outra não estão também. Tá? Então, é um mecanismo para evitar. Além disso, você pode ter um isolamento geográfico. Espécies em locais diferentes dificilmente vão conseguir fazer alguma coisa. Nós podemos ter um isolamento sazonal. Ou você pode ter uma inviabilidade. Essa inviabilidade, ela pode se dar devido ao quê? A uma incompatibilidade. Não tem como aquelas duas espécies se reproduzirem, porque o ato é impossível de acontecer. Pô, você pega, sei lá, uma vaca e uma aranha. Não vai rolar. Bom exemplo, Lucas. Por mais que elas estejam profundamente apaixonadas, não vai acontecer. Não tem força do amor que consiga sobressair esse ponto. Tá? Então, essa inviabilidade pode se dar por uma incompatibilidade. Tá? Os sistemas não vão ser propensos. O que ele está falando para mim aqui? Devido à grande diferença em seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies. Essa especiação não vai ocorrer devido a quê? Devido a essa incompatibilidade, não é? O tamanho deles é tão diferente que não tem como o ato acontecer. Ok? Você não vai cruzar um pitbull com um chihuahua. Não dá. E aí, o que vai ser responsável por essa diferença de tamanho? Por que uma raça vai ser maior e outra vai ser menor? O que vai funfar aqui? O que vai ser responsável por fazer aquela espécie ter um tamanho maior? Ação genética. Tá? Então, o gene do pitbull, ele vai ter uma expressão muito maior dos hormônios de crescimento. Enquanto que o gene do chihuahua vai ter uma expressão muito menor dos genes de crescimento. Ok? Então, assim, as outras alternativas, convergência adaptativa entre as raças. Não, porque a convergência é você andar em direção a um ponto comum. Tá? Você vai convergir para aquele ponto. Então, a convergência seria algo que favorece a especiação. Na convergência adaptativa, seria mais ou menos algum dos dois indivíduos desenvolver uma estrutura que permitisse. Não. Isolamento geográfico entre as raças. Bom, não é o foco do meu exercício, né? No enunciado, ele já me falou, eles não conseguem copular entre si devido à diferença de tamanho. Tá? Então, muito provavelmente, eles estão no mesmo lugar. Mas é o tamanho que é o problema. A D, seleção natural que ocorre entre as raças? Também não, né? Porque para ter a seleção natural, ele deveria ter colocado para mim no enunciado algum fator. Né? Algum fator do ambiente. E não me deu nada. E manutenção do fluxo genético entre as raças. Manutenção do fluxo genético? O que tem a ver? O fluxo vai ser mantido? Vai. Só que isso é um resultado
do processo não acontecer. Então, peraí, a manutenção do fluxo genético vai ser o quê? Bom, o cachorro grande, ele só vai conseguir se reproduzir com cachorros que tenham um tamanho próximo. O cachorro pequeno só vai conseguir se reproduzir com cachorros que tenham um tamanho próximo. E aí, de fato, né, se você cruza dois indivíduos com características fenotípicas e genotípicas iguais, a tendência é que seja mantido. Só que isso é uma consequência. Ok? Não é o fato. Então, a gente para na alternativa A. Né? Oscilação genética entre as raças. Eles não se reproduzem devido à diferença de tamanho, e essa diferença de tamanho é causada por quê? Pela questão genética, tá? Pela carga gênica diferente que eles vão apresentar. Tá? Então, alternativa A. De novo. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Vamos aí. Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao longo do dia, em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo do sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um de seus processos funcionais. Nessa situação, o sistema excretor dos estudantes fez o quê? Muito bom. Vamos lá, então. Vamos tentar relembrar um pouquinho o que a excreção mostra para mim. Bom, a excreção. Excreção, gente, é o quê? É a liberação de excretas nitrogenados. Liberação de excretas nitrogenadas. Boa. No nosso caso, a ureia, né? Nós vamos ter a amônia, a ureia e o ácido úrico. No caso do ser humano, o que nós vamos excretar? Ureia. Né, que é um composto que tem a toxicidade intermediária. Lembra da nossa conversa a respeito disso, né? Qual que é a diferença entre os tipos de excreta? A toxicidade que elas têm. A amônia é a excreta mais tóxica, a ureia tem uma toxicidade intermediária e o ácido úrico é a menos tóxica de todos. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que determinado tipo de excreta vai demandar uma quantidade específica de água para ela ser diluída. Né? Então, a amônia, que é a mais tóxica, quem vai conseguir lidar com essa excreta? É o pessoal que está na água. É o pessoal que está na água porque não vai ter problema em obter água. A nossa é intermediária por quê? Porque o nosso acesso à água e a nossa composição celular favorece. Quem vai excretar a menos tóxica de todas? As aves. Justamente pela questão do voo, né? Se você tivesse uma excreta muito tóxica, você ia precisar de muita água, com muita água você ia ficar muito pesado. Tá? Então, ureia, o pessoal aquático... amônia, o pessoal aquático, ureia, basicamente os indivíduos terrestres, né, com algumas exceções, e o ácido úrico é o pessoal que voa. Então, o pessoal que precisa voar. Bom, como que vai funcionar essa minha excreção? Lembra lá o néfron, né? Eu vou ter os meus rins, e no rim eu vou ter as minhas estruturas néfricas. Vou ter aqui a minha quedinha, pá. E aí eu vou ter a aorta e o ducto. Beleza. A excreção ela vai estar intimamente ligada com quem? Com a circulação. Então, eu vou precisar do sangue desempenhando um papel aqui. Boa. Então, vamos lá, ó.
como que vai funcionar? Quando eu passo pela minha região do glomérulo, que é essa capsulinha aqui, a capsulazinha de Bowman, o sangue que está dentro do vaso, quando ele chega na dobra, o que acontece? Ele bate na parede do vaso e uma parte da água que tem nesse sangue acaba sendo difundida para cá, né? Então, eu começo a colocar água no meu túbulo contorcido proximal. Beleza. E aí, o que vai acontecer? Essa água, ela vai percorrer a minha alça de Henle, né? Vai percorrer a minha alça de Henle, vai passar pela alça ascendente, vai cair no meu túbulo contorcido distal. Beleza. Então, aqui, AH, que é a alça de Henle. Show! Desde o momento que a água entra no meu néfron, o que o meu organismo vai fazer? Ele vai tentar reabsorver o máximo de água que for possível, né? Então, eu vou tentar pegar a água de volta em todos esses meus pontos aqui. Tá? Eu vou tentar fazer reabsorção de água. Quando chega no túbulo contorcido distal, é um pouquinho mais difícil, mas tem gente que até ainda força dizer que tem uma puta de uma reabsorção de água. É bem baixa. Por quê? É no túbulo contorcido distal que o meu vaso sanguíneo vai jogar a minha excreta, né? Então, vai ser no momento do túbulo contorcido distal que a minha célula vai fazer um transporte ativo para jogar a excreta nitrogenada ali. E aí eu vou ter a produção de urina no ducto coletor, né? Aí aqui vai cair a minha urina, né? Amarelinho por quê? Devido às excretas nitrogenadas mesmo. Beleza. Então, o grupo perdeu do guia, sem água debaixo do sol. Os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais. E aí? O que vai acontecer quando você está privado de água? Quando você está privado de água, o seu corpo ele não vai favorecer esse processo daqui. Por quê? Mandar a urina embora, você literalmente está jogando água fora do seu corpo. Então, se você está numa questão de déficit hídrico, o seu corpo ele meio que vai negligenciar o processo de excreta. Vamos lá, vamos ver o que ele fala. Ó, produziu um maior volume de urina? Não. Né? Se você está com falta d'água, você não vai se dar o luxo de perder água fazendo mais xixi. Então, não. B. Reduziu a reabsorção de glicose e aminoácidos. Bom, calma aí. Quando entra no néfron, junto com a água, eu vou tentar pegar mais algumas coisas que passaram, né? Não passa somente água. Passa um pouquinho de açúcar, de fato. Né? Passa um pouquinho de sal, também. Se eu estou aumentando, tentando reabsorver o máximo de água que for possível, eu não vou reduzir a absorção de glicose, né? Se a glicose vem junto, vai aumentar também a minha reabsorção. Então, não. Produziu urina com menos ureia? Muito pelo contrário, né? Muito, muito pelo contrário. Ela vai produzir uma urina com muita ureia. Por quê? Não vai ter mais água para dissolver essa ureia. D. Produzir urina com menor concentração de sais? Lucas, aqui pra gente tá escrito maior concentração. Ou maior. Produzir uma urina com maior concentração de sais. E aí? Vai produzir uma urina com maior concentração de sal? Não, né? Que ela vai reabsorver. Vai reabsorver? E aí? Né? Meu Deus do céu.
E aí? Não, esse aí seu quer dizer que essa tá certa e eu tô errada, mas... Ó, vamos ver aí. Aumentou a filtração glomerular. Aumentou a filtração glomerular. Ou seja, aumentou o tanto de água que vai sair para o meu néfron? Não, né? Se eu já tenho pouca água, o meu plasma sanguíneo vai estar menor, e aí eu vou ter menos água indo para o néfron de qualquer forma. Então, tá errado. O que aconteceu aqui? Que informação que a gente deixou de considerar? E aí? Pensa. Pensa um pouquinho. Pera. Oh, meu Deus do céu. Ai, Lucas, eu tô confusa, pera. Então não é para absorver sal, porque se ela vai produzir com maior concentração, é para eliminar sais. Mas assim, ó, o que vai acontecer para nós? Seguinte, no momento que cai no túbulo contorcido distal e o meu vaso ele começa a jogar as excretas, ele vai jogar ureia e ele vai jogar íons também. Lembra que a gente falou isso? Você tem uma eliminação de íons potássio, você tem uma eliminação de íons sódio, que também acaba alterando a composição da urina, não é? Então, olha só, se eu não tenho tanta água assim, o meu corpo vai produzir uma urina com a concentração de sal maior. Por quê? A concentração ela acaba sendo influenciada pelo quê? Pela quantidade de solvente. Se eu tenho menos solvente, a concentração do meu soluto vai lá em cima. Então, é a alternativa dele. É a alternativa D de Johnny de novo. E aí, vamos para a última. Eu jurava que eram 10, mas são 9. Isso não favorece um pouco o meu toque, né? Ter feito a lista com 9 exercícios, mas tudo bom. Eu jurava que era 10. Gente, eu só veio meu e só veio 5 exercícios. Oi? Eu só veio o documento e só veio 5 no meu, 5 exercícios. Não é 5 não, Duda. Eu acho que é que aqui tá o número 5, mas são 9. Tá o número 5, mas os outros estão sem número. Ai, nossa, nada a ver. Valeu. Não, mas... E aí, a classificação biológica proposta por Whittaker permite distinguir 5 grandes linhagens evolutivas, utilizando como critério de classificação a organização celular e o modo de nutrição, vezes seus colaboradores. Com parte na comparação das sequências que codificam o RNA ribossômico dos seres vivos, estabeleceram relações de ancestralidade entre os grupos e concluíram que os procariontes do reino Monera não eram um grupo coeso do ponto de vista evolutivo. E aí, ele colocou o quadrinho para a gente, né? Então, o Whittaker, os 5 reinos, o Vese dividiu o Monera em 2, a Archaea e a Bactéria, e aí juntou todo mundo que é eucarionte num bonde só. A diferença básica nas classificações citadas é que mais recente se... Calma aí, que eu acho que eu tô... A diferença básica nas classificações citadas é que eu acho que deve ter um ali, né? É que a mais recente se baseia fundamentalmente em
Bom, vamos lá. Como que o pessoal pensou a classificação biológica ao longo do tempo? Vamos ver aqui. Biológica. Como que essa classificação foi pensada? Bom, ela vem desde sempre, né? Você tinha lá uma classificação do Linneu, do Aristóteles, o pessoal que tinha aquela visualização de que existiam só dois grupos, né? Você tinha lá o grupo das plantas, né? O grupo dos vegetais e o grupo dos animais. Baseado em quê? Locomoção. Todo mundo que se movia era animal, todo mundo que não se movia era vegetal. Depois disso, descobriram o quê? A microscopia, né? Desenvolveram a microscopia e aí descobriram todo o reino microscópico. E aí nós tivemos quem? Nós tivemos os grupos dos micro-organismos junto com os animais e vegetais. Boa. Então, todo mundo que era microscópio entrava nos micro-organismos, todo mundo que se mexia animal, todo mundo que não se mexia vegetal. Bom, conforme a gente foi ganhando um pouquinho de tecnologias, a gente chegou no ponto de entender que os micro-organismos eles não são todos iguais, né? Mesmo os indivíduos microscópicos, eles vão apresentar diferenças. E aí veio a nossa proposta dos 5 reinos, que foi o Whittaker, né? Então, dos micro-organismos, saem o grupo das moneras, protoctistas e fungos. E aí a gente vai manter os animais e vegetais. Tranquilo? E aí depois veio o Vese, né? O Vese, o que o exercício está me falando? Com base, deixa eu só fazer isso aqui. Vese seus colaboradores com base na comparação das sequências que codificam o RNA ribossômico dos seres vivos. Estabeleceram relações de ancestralidade entre os grupos e concluíram que os procariontes e moneras, que os procariontes do reino Monera não eram um grupo coeso do ponto de vista evolutivo. Tá, então ele fez o quê? Ele separou Monera em Arquea, e Eubactéria, e aí todo mundo daqui ele colocou no grupo Eucário. Usando como base ancestralidade. E aí, olha só, a diferença básica do grupo mais recente é o quê? Tipo de célula? Não, ele não levou o tipo de célula em conta, porque se ele tivesse levado, tanto Arquea quanto Eubactéria são procariontes, então deveria estar no mesmo grupo. Aspectos ecológicos. Tem algum aspecto ecológico nisso daqui? Não tem. A gente pode até já tirar essa daqui, porque, o aspecto ecológico. Por aspecto ecológico, planta e animal não podem estar no mesmo grupo. Porque as plantas são produtores, os animais são decompostores, então aí já são consumidores, perdão. Então não tem nada a ver. C. Relações filogenéticas. Aqui no enunciado, ele falou o quê? Sequências que codificam RNA ribossômico, levando a relações de ancestralidade. Essa é a definição do Google de filogenia. Tá? Então, a filogenética ela é justamente esse ramo da biologia, que vai tentar pegar o quê? A expressão dos genes e tentar colocar a expressão desses genes dentro de um contexto de ancestralidade e descendência. Tá? Então, acaba sendo isso. A gente não fala, né? Tipo, os professores, eles não colocam para vocês que a classificação do Vese ela é filogenética. A gente colocou o quê? Se vocês lembrarem, acho que foi até na lousa que foi essa aula.
O Vese, ele colocou aspectos de biologia molecular. E a filogenia, ela é pautada na biologia molecular também. Então, acaba sendo a alternativa C. Professor, se a gente nunca tivesse ouvido falar disso daqui, bom, vamos para D. Propriedades fisiológicas. Se eu levasse em conta as propriedades fisiológicas, eu não poderia, por exemplo, colocar protista, que pode ser organismo parasita, junto com o pessoal, junto desse grupo aqui. Não poderia, porque a fisiologia deles não tem absolutamente nada a ver. Fisiologia de planta é uma coisa, fisiologia de animal outra, fisiologia de fungo. Então, se eu levar em conta isso, também não seria coeso. E aí, características morfológicas. Aí você já está me tirando, né? Você vai pegar o padrão do corpo desses organismos e baseado em que você vai colocar uma sequoia e um gato próximos. Não acontece. Então, a gente leva em conta, sim, a filogenia. Mesmo que a gente nunca tivesse ouvido esse termo na vida, dava para ter uma dedução. Né? Dava para ter uma dedução por exclusão. Né? Não tem suporte por nenhum dos outros. Então, a gente fica com a D. Para D de Johnny de novo. Tá? Chuva de letra D, do jeito que eu gosto. E boa. Boa. Na hora. Nossa, eu vou chutar D. Cara, eu já falei para vocês, o meu sonho de consumo é pegar assim, um gabarito, e aí na hora que eu tiver que responder o gabarito, assim, eu tiro do meu bolso um marca-texto e uma régua, e aí eu coloco assim a réguinha e tudo na D. Só vou descendo assim o marca-texto. Na alternativa D, entregar esse gabarito para o professor. Ia ser meu... Queria fazer isso quando era aluno, mas aluno precisa de nota, então... O duro é que uma vez, uma professora minha, já contei isso várias vezes, mas enfim, vou contar de novo. Uma professora minha de filosofia fez todas as alternativas, era um D, e, tipo, da prova inteira, e todas as de verdadeiro ou falso eram todas verdadeiras ou todas falsas. E daí, no final, ela falou assim, gente, se vocês soubessem de verdade, vocês não duvidariam do potencial de vocês. E daí ela falou, tipo, era vocês têm que colocar tudo D mesmo. Mano, daí sim. Um monte de coisa, porque achou que era estranho ser tudo D. Cara, eu já pensei em fazer isso. Eu falei, nossa, eu vou fazer uma prova com todas as alternativas sendo igual. Mas eu... ainda vou levar isso. Ó, eu tentei pegar aqui uns exercícios do grosso do Enem, que não tem como fugir. Tá? O grosso do Enem é o quê? É biologia celular, é fisiologia e é ecologia. E eu tentei pegar também algo que fosse um pouquinho diferente daquela nossa revisão da FAMEMA. Tá? A revisão da FAMEMA, eu coloquei lá o link para vocês dos 2 dias, né? Acho que deu quase 5 horas de revisão, mas assim, a gente meio que consegue transitar por literalmente todos os conteúdos que a gente viu no ano. Então, eu vou colocar isso daqui no YouTube, pega essas nossas revisões, dá uma olhadinha de novo, tá? Ver como que a gente abordou a questão, como que a gente fez aqui uma revisão. E, gente, ó, gratidão mesmo para vocês, obrigado por vocês terem vindo. Agora sim a gente termina o ano, né, de fato. Eu espero ter ajudado do fundo do coração. Eu espero que vocês tenham um ótimo final de ano, tá? Um bom final de ano. Mesmo com as provas serem depois, eu espero que vocês consigam dar uma relaxada, tá? Dar uma descansada. E vamos para cima, cara. Vocês estão muito prontos. Confio em vocês e eu espero nunca mais ver vocês. Porque aí vai ser um indício de que deu tudo certo. Tá? Então, obrigado mesmo, obrigado pelo ano. Fiquem com Deus, um bom final de ano. E, ó, eu vou sair dos grupos, eu vou colocar o link lá para vocês, eu vou sair dos grupos por uma questão de, cara, eu não aguento mais estar em grupo. Mas
Vocês têm aí, tiveram aí o meu número o ano inteiro, pode pegar, pode marcar, qualquer coisa que vocês tiverem. Ô, senhor, pelo amor de Deus, me dá uma ajuda aqui, me dá um salve, que eu vou ficar muito contente de poder fazer isso. Tá bom? Ó, um beijo, fiquem com Deus. Obrigado por tudo. Ó. Nós, galera. Valeu, gente. Valeu mesmo, Lucas. Obrigada, pessoal. Você é uma pessoa incrível, um professor maravilhoso. Obrigado. É divino. Suas aulas são divinas. Obrigado, gente. Verdade. Nossa, eu tô começando até a lacrimejar o olho. Eu odeio despedida, cara. Odeio despedida. A gente Mas... vai começar juntos quando eu vier para Marília no ano que vem. Boa. Você não tá Marília, Lauren? Eu tô, só que eu pretendo ano que vem estar em Assis, cara. Assis eu. Deixa eu parar aqui a gravação. Valeu mesmo, Lucas, por tudo, Gente. de verdade.